Boa noite. Boa noite. Liberdade em Jesus. Da obra na palavra As de Vida Eterna. Para a liberdade, Cristo nos liberou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Paulo. Disse o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, que para a liberdade Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro pintam-nos a feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram, sem deles reclamar a certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do cinismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o aviltamento domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos, para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores, sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz, sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando, através dos séculos renascentes. Ensinou-nos, assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas que verte sublime do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos o mestre o senso da disciplina, que se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer.
Apenas através do dever retamente cumprido permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Uma peça inicial para o nosso irmão Martins. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, como o grande Mestre Jesus nos ensinou, como quando 2 ou mais pessoas estiverem presentes em meu nome, eu estarei presente. Que a equipe espiritual dessa casa possa nos iluminar, abrindo nossas mentes para absorver os ensinamentos que hoje serão aqui estudados. Que possamos beber em sua bondade e sabedoria infinita. E com essa pequena rogativa, mestre, vamos dar por iniciados os trabalhos dos estudos de hoje. Que assim seja. Bom, boa noite. Como vocês já compareceram, o estudo é livre, faça suas colocações, faça suas perguntas, que é muito importante, tá bom? Bom, dando continuidade à segunda parte do livro dos Médiuns, capítulo 24, no título A Identidade dos Espíritos. Aí nós estamos no item 267, onde Kardec faz 26 questões nesse estudo da identidade dos espíritos. E hoje, dando continuidade, vamos estudar aqui o número 10, o 11 e o 12 dessas questões levantadas por ele. Eu vou a vocês fazer suas colocações, viu? Que eu tenho minhas limitações. O 10. Os espíritos superiores jamais ordenam. Isso é uma das características que Kardec recomenda, e principalmente o Espírito Verdade. A humildade, onde está a elevação espiritual. Aquele que é mais humilde, onde ele mostra sua elevação espiritual. A humildade. Vê o Cristo, né? A envergadura espiritual que tinha, quanto mostrou para nós dar a vida, se preciso for, em favor, dar o exemplo, né? Que humildade é essa? Fala, Eric. A gente vê isso aí, aqui, né, que você acabou de ler, até também, né, no meio da gente. É que existem chefes e as chefes. Tem pessoas que falam tranquilo, né, de uma forma muito educada, né, solicitando algo ao funcionário. Já outros dão ordem com arrogância, né? A gente vê também isso dentro da gente, a diferença. Né? Nos ajudando a verificarmos no prefácio, a leitura, né? Quanto ela nos orientou a esse caminho, né? Da humildade. Para nós, nossas vigilâncias, muitas vezes queremos a evidência e não percebemos que outros percebem aquela fragilidade nossa, né? E o estudo, já começando no estudo prefácio, quanto nos orientou, nos instruiu, né, a este caminho, né? E que, como Kardec começa a verificar aqui, estamos nesta observação, pesquisando o espírito que, mesmo que seja frequente, é uma reunião de trabalho mediúnico. Estarmos atentos no dia a dia, na frequência, iremos conhecê-lo realmente, sua índole, sua personalidade, sua natureza, né? Kardec pede, os espíritos superiores pedem e recomendam fazerem sempre essa observação, passar toda a comunicação pelo crivo da razão e da lógica. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem mesmo assim. Todo espírito que se impõe
trai sua origem. São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter só eles o privilégio da verdade. Exibem uma crença cega e não apelam à razão, porque sabem que a razão os desmascararia. Uma colocação, Wesley. Nessa questão, se Deus nos deu o livre-arbítrio, Exatamente. cabe a nós a escolha. Se o Espírito vem se impondo, ele está contrariando as leis de Deus, porque ele vai estar cesseando o livre-arbítrio. Daí, a questão de quando se impõe, ele não poder estar demonstrando o caráter dele, né? Daí a gente vai raciocinar que ele não é das escalas superiores, já que ele está se contradizendo às leis divinas. E pode ser um artifício já da fraqueza dele, querer se impor, impondo, né? Ali, uma regra amedrontar para que não seja interrogado. Não seja desmascarado. Exatamente. Pegando o gancho no que Eric disse, nós temos normalmente aquele que mais tenta se impor na forma ríspida É o que mais é o tem a que menos tem esconder. respaldo. E é o que mais tem a esconder. É o mais seguro. E observamos sempre a fraqueza dele, né? Sempre fraqueza. Ele tenta se esconder através da Da autoridade, ira dele, né? vamos dizer assim. Nas zonas nas zonas Umbralinas. inferiores, umbralinas, principalmente aquelas zonas bem mais densas, a gente lê que aqueles espíritos ali que são chefes de alguma coisa, e eles mantêm naquela ordem através da brutalidade, a ignorância, a agressividade, porque senão é que ele perde a sua autoridade naquelas regiões, e que aquelas regiões são assim, regiões que essa força impera. Ela prevalece ali. E isso é bem imperativo. E que quando eles chegam aqui por algum motivo, como a gente já teve várias experiências, eles querem vir com aquela forma de falar, com aquela forma de agir, que eles agem lá nos umbrais da vida. Só que não é bem assim, né? Exatamente. Qual a colocação aí? Ótimo. O número 11. Depois eu vou fazer aqui uma observação, quando terminarmos a leitura desses 3 números. Os bons espíritos não lisonjeiam, não bajulam, né? E não prometem, porque tudo tem um depender. Nenhuma entidade espiritual vai prometer a algum de nós que estejamos num caminho de ajuda, de caridade, de coisa, porque amanhã eu posso modificar essa minha maneira de ajudar o meu próximo, né? E me ferir com ingratidão de alguma ajuda e passar a não ajudar mais. Então, um exemplo que eu estou dando, eles não prometem nada com essa minha atitude, porque como somos frágeis, nossa limitação, podemos mudar aquela atitude de um momento para o outro, né? E sempre que tivermos uma oportunidade de fazer a caridade, faça. Sempre que quando estamos a fazer uma ajuda, uma caridade, sempre pensando, será que ele vai utilizar bem essa doação, né? Essa ajuda? Não devemos nos preocupar com isso. Cabe à consciência dele. Porque aí eu passo a ter simpatias de irmãos benfeitores que estão observando essa minha atitude.
simples, espontânea, de um momento para outro, me sensibilizei com aquele irmão necessitado. E outros irmãos que querem ver a minha queda, esses que são em números maiores. O que Kardec chama de nuvens de testemunhas, que verificam essa minha atitude com o meu semelhante. Eles vão se espelhando, a exemplo de Valdo, que teve mais de 10 anos com a entidade dificultando. Ele estava em trabalho, essa entidade se apresentava a ele na visão, que ele tinha a vidência, e queria dificultar os trabalhos dele. Até que um ponto, o Divaldo chegou e fez assistência a uma senhora, num lugar ermo, lá desprezado. Aí ele se apresentou novamente a Divaldo, disse: meu irmão, o que é que aconteceu agora? Disse: você não tem jeito. A partir de hoje eu não vou mais lhe perseguir, porque essa coisa feia que você está ajudando aí é minha mãe. Veio um exemplo que ele deu, tá vendo? Aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reserva. Porque nós, seres humanos, se fizermos um elogio ou evidenciarmos uma atitude bondosa nossa, aí poderemos encher nosso ego. E o Kardec diz que o meio também, por elogiar o médium, por sua mediunidade, ele pode se evidenciar num ego de orgulho, de vaidade, e se perder. Vê como é delicado. O próprio Kardec, ele diz: uma vez eu elogiei um médium com o propósito de incentivo e ele se perdeu. Veja mesmo. A nossa limitação ainda, né? Os maus dão elogio exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, pregando a humildade. Olhando que devemos estar alertas numa mensagem. Ele está pregando a humildade. E procura exaltar a importância pessoal daquele que deseja captar. A entidade, como vocês colocaram no começo, o Hélito, a Simone e o Eric, a entidade pode vir fazendo elogios. E a arma deles mais são os textos evangélicos, para nos iludir. Mas Kardec nos orienta que é uma reunião sequenciada, contínua, o dia a dia você vai começar a descobrir a personalidade daquelas entidades que presidem, que está presente, que ajudam. Vamos observar as suas limitações. Se ela ajuda numa reunião, mas nós observamos sua limitação, pela sua linguagem, pela sua atitude. Nós observamos lá, 10 minutos. E aí é onde Kardec pede que estejamos atentos àqueles que vêm, como o próprio Cristo nos alerta, né? Que verificais se os profetas, aqueles profetas no tempo, aqueles que pregavam, né? Vêm de Deus. Como São João também disse, no fim de sua última existência: filhinhos, verificai se os espíritos vêm de Deus, para não nos iludir. Eric, suas colocações. Nas sombras existem equipes especialistas em assim manipular e esse nosso ego. Equipes especializadas que estudam aquela pessoa, né, para pegar ela dentro do seu ego mais profundo. Muitas vezes a própria pessoa nem sabe que ela tem um ego muito inflável e que só precisa de um gatilho para que ele se perca na vida. Exatamente. É isso que você aí falou. Existem equipes especializadas, verdadeiros psicólogos das sombras, especialistas nisso.
E isso é muito interessante e ao mesmo tempo é muito sombrio. É muito sério isso que você aí está explicando. A gente vê relatos de pessoas que têm desdobramento e algumas assim, que chegam pessoas que procuram a fama, né? E eu sempre digo assim, a gente pode ter 1.000 pessoas, 1 milhão, 5 mil, 10 milhões de pessoas nos seguindo, mas a gente só precisa da aprovação de uma pessoa. É a pessoa mais importante que tem, que é Jesus. Então, assim, essa é a aprovação que tem. E se a gente não passar na aprovação dele, acabou. Então, toda essa fama, todos esses seguidores, tudo que a gente passa, toda informação que a gente passa, que seja com feedback positivo ou negativo, ótimo. Mas isso são julgamentos de pessoas inferiores hoje aqui. Mas no desencarne, quando a gente passar para o outro lado, o plano espiritual, a gente vai ter esse julgamento, esse momento de entendimento. Poxa, né? Eu errei. E o que eu fiz? Por que eu deixei entrar nesse momento? Por que eu deixei cair nesse momento? Exatamente. O ego faz com que a gente fique cego, né? Principalmente na época que vivemos hoje, né? Isso. De status, de Instagram, de vida pessoal. A minha é melhor do que a sua, eu tenho mais poder do que você, e assim sucessivamente. Ontem na Onde reunião eu os estava jovens estão se falando. perdendo. Ontem na reunião lá do Ministério eu estava dizendo justamente isso, gente. Quando a coisa é boa, a gente não tem tempo de postar. Quando o negócio está bom, a gente não tem tempo de pegar um celular e tá mostrando nossa felicidade, porque tá bom, a gente não tem esse tempo. Então parem de achar que Instagram, Facebook, rede social em geral é comercial de margarina. É a família perfeita, é o mundo perfeito, e quando a gente vai para a realidade é outra. A realidade é outra. Por mais que eu pregue, por mais que eu fale, por melhor orador que eu seja, eu acordo com bafo, eu acordo com remela no olho, eu acordo abusado, eu acordo. Então, nós somos seres que a gente precisa, a gente é assim. Mas você não é aquele Oswaldo da minha mensagem, não, né? Do vídeo, não, né? O Oswaldo do vídeo que eu passei na minha palestra. Eu não assisti. Perdeu. Depois te conto a Eu história. queria ter assistido, mas eu tive que fazer. Depois te conto a história. Mas o ser humano, ele é um ser humano. O ser humano, ele é vaidoso. Mas aquele senador Girão, que é espírita, ele fala uma coisa muito séria. Nunca o mundo esteve tão iluminado. Eu não entendi porque ele falou isso. Nunca o Brasil esteve tão iluminado. Eu digo, meu Deus do céu, o que esse cara está falando? Ou eu perdi algum lado do Evangelho, ou eu pulei alguma página do livro dos Médios, ou eu pulei alguma página do livro, esqueci de ler alguma parte do Gênesis, mas tudo bem. Aí ele explicou, eu achei interessante. Ele disse, nunca fomos tão iluminados, porque antes o mal estava nas trevas, agora ele está a céu aberto. Então agora estamos sendo provados verdadeiramente. São chegados os tempos. Não há mais tempo de ficar discutindo. Então ele disse, se você, como o mal está às claras, você escolhe se quiser. Porque nós podemos enganar a todos, mas nós não podemos enganar a Deus. Né? Eu posso enganar vocês aqui, me dizendo que eu sou bonzinho, mas não tem jeito. O ser humano, ele é vaidoso, a gente vê no dia a dia. Meu avô dizia uma coisa que eu ficava, hoje é que eu entendo, depois de velho, né? Que dizia que você só entende um pai quando você é pai. Só entende um avô quando é avô. Mas ele dizia uma coisa muito legal, ele disse, olha, cuidado com aqueles que te elogiam e preste atenção àqueles que apontam teus erros. Exatamente. Né? E a gente vê que as pessoas... É o que eu digo, Instagram, isso é só uma forma tecnológica de dar continuidade ao que nós já somos. Eu, quando me casei, primeiro que minha esposa é bem católica, extremamente católica. Ela é católica mesmo. Você pensa na pessoa católica? Ela é muito mais. Não?
Tanto é que Ela é fervorosa. ela é tão fervorosa que eu sei que amanhã de manhã, no café da manhã, qualquer coisa que eu disser que não concordar com ela, porque eu vim aqui hoje à noite. E eu levei uma legião de espíritos trevosos para me fazer brigar com ela. Mas tudo bem, cada um tem seu entendimento. Mas quando eu casei com ela, eu disse a ela uma coisa muito certa. Olha, na festa de casamento eu disse para ela, disse, olha, todo mundo tem casamentos perfeitos, filhos perfeitos e vidas perfeitas. Você não vai encontrar ninguém que saia desse padrão. Então nunca vá por essas pessoas, porque todos nós temos falhas, somos humanos. Nosso filho que não nasceu vai ter falhas. Nós temos as nossas falhas. Agora nós temos que juntar a nossa experiência com corrigir mais nossas para que ele não repita. Mas é uma coisa certa. O Espírito tem um livro, não sei se você já leu, como é o nome dele? Eric. Eric, já leu as Legiões? Legiões, é um livro desse tamanho, não consegui ler todo não. Mas, boa pergunta, eu vou pegar depois, que a minha memória é ruim, sabe? Depois que eu leio, eu apago, mas... É de John de Robson Filho, ajuda Inácio. É bem grossão. Mas nesse livro, ele fala exatamente o que você falou aí. Ele explica, como o livro é Legiões, ele explica justamente isso aí. Como as trevas se organizam. Isso é muito bem organizado, não pense que... Exatamente. Nós somos privilegiados, não, eles são muito bem organizados. Tanto é que ele fala interessante que eles vão num grupo que estão preparando reencarnação de espíritos. Aí o cara diz, peraí, mas os espíritos trevosos têm como reencarnar espíritos? Tem, eles têm a tecnologia, tanto como nós detemos. Então por que vocês permitem? Aí nós permitimos porque nós atuamos nos pais para que eles mudem o caminho desses espíritos. Eles encarnam espíritos desorientados, em pais desorientados, mas nem sempre esses pais continuam no caminho desorientado. Uma hora eles vão mudar de sentido. Então nós conseguimos, às vezes, ajudar muito mais esse espírito se ele tivesse na mão dos trevosos. Então tem toda essa conotação. Ninguém está desamparado, né? Não há mistério. E o que eu gosto do Espiritismo como doutrina é que ele é lógico. O que é que a doutrina diz? Eu resumo muito isso. Na dúvida, siga a lei natural. Na dúvida, siga a lei natural, porque a lei natural, a lei da natureza é a lei de Deus. E Deus não vai mudar uma lei, porque se ele mudar essa lei, se ele interferir nessa lei, ele não é perfeição. Porque como é que ele é perfeito se ele vai corrigir o que ele fez? Faz todo sentido. E é o que eu digo. Às vezes, a gente se acha muita coisa. Aí o que é que Deus faz? Bota ele usando bengala para ele aprender a andar mais devagar. Né? Eu estava dizendo para ele. Eu achava um charme que eu usava bengala. Aí o que é que Deus fez? Me deu um presente. Agora eu estou usando. Usar paciência. A gente tem e aceitar, né? A gente tem que... o Espiritismo ele não prega que você goste de sofrer. Ele não prega isso. Ele prega o bem e o sofrer. Né? Se você está sofrendo, sofra com resignação. Saiba que existe uma força maior e que Deus não te abandona. Tem um motivo, né? Há um motivo. No mínimo, por baixo, começando do zero, está testando tua fé. Será que ele aguenta o tranco? Né? Então, se a gente consegue arrumar um motivo bom, é só querer. Do mesmo jeito que sempre arruma um motivo ruim quando a gente quer. Né? Só que nós temos a mania, todos nós, eu me incluo nisso, tudo que eu estou dizendo aqui eu sou pior. Nós temos a mania de pôr a culpa em alguém ou alguma coisa pelas nossas imperfeições. E é aí que os espíritos
desorientados, não digo nem inferiores, desorientados, é aí que eles entram. Ele pega aquela sua imperfeição, que você quer jogar em alguma coisa, em algum lugar ou em alguém, e é ali que ele aproveita. Tem a história dos dois espíritos, já ouviu essa história não, né? Ficaram na frente da casa de uma pessoa, dois espíritos, um mais novinho, ainda aprendendo, né, a ser obsessor, e um obsessor master, bruxo, supra-sumo. O cara já tinha inventado até o chope de vinho, para você ver como ele era mau. Aí, e o novinho aqui, vamos lá, calma, senta aí, passar amanhã, tu não vai fazer nada, calma, fique tranquilo, não é a hora, não é o momento. Aí chegou o dono da casa, chutou o cachorro, deu uma topada na porta, chutou o cachorro, já estava estressado, se enervou com o filho, brigou com a mulher, o clima da casa caiu, o nível de vibração. Aí disse, agora é a nossa hora, não é a hora que nós podemos ir lá. Que aí você não precisa fazer nada, você só precisa soprar a brasa. É assim que funciona. Quando muitas vezes nós vamos perder o controle, a gente tem que respirar fundo. Funciona, gente. Eu já falei muitas vezes. Respira fundo e pensa, isso vai ser útil. O que eu vou falar agora vai me levar para um lado positivo? Vai valer a pena? O que é que eu vou perder? É como o nosso irmão Igor falou, né? Aquele nosso irmão que não procura valorizar o tempo. E outros irmãos, a exemplo, que busca horóscopo para seguir o dia de vida. Aí quebra a cara, né? Aí tem que aprender, né? 12º. Os espíritos superiores estão acima das pluralidades, da forma de todas as coisas. Só os espíritos vulgares podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é um sinal certo de inferioridade e de fraude da parte de um espírito que toma um nome imponente. Ele usa o nome do Dr. Bezerra de Menezes e vem impor numa reunião. E só acontece essas situações de comunicações assim, fraudes, enfermas, pequeninas, né? Porque o médium não estuda. Se o médium estudar, ele vai perceber que numa reunião a entidade espiritual vem impondo, o médium já reprime e não transmite a comunicação. Daí começa, né? Só através do estudo é que saberemos realmente identificar essas comunicações. E revendo Kardec, vamos verificar, para podermos observar essas comunicações, se essa identidade a identidade espiritual, se está sendo verdadeira, se tem fraude. Aí vamos recapitular o capítulo 10, em que ele fala da natureza das comunicações, onde Kardec leciona para nós as comunicações grosseiras, é aquela que fere a decência, que ninguém suportaria estar numa reunião grosseira, né? Porque o linguajar já fere uma pessoa educada, de bom senso, não ficaria numa reunião dessa. Se você chega numa casa e a pregação é para ferir, machucar, apontar pontos, você nunca mais vai numa reunião dessa, numa casa dessa, que é grosseira, comunicações. Outra comunicação que ele nos chama a atenção, para começarmos a crescer essa visão de observação nas comunicações, são as comunicações frívolas, onde o espírito não está nenhuma importância o que diz. O que ele vem na tela, ele diz. Se é uma coisa para machucar, ele fala, não quer nem saber se é coisa. Vamos ver em determinadas situações, um médium percebeu que a mãe trazendo a filha para ajuda, ele percebeu, não sei, uma vidência ou alguma coisa que ele viu na sua vidência, que a mãe não tinha paciência nem lidava com carinho com a filha. E ele levou à tona.
Não é para tratar ela desse jeito, é para tratar com amor, com carinho, com uma coisa. A mãe entra no desespero, no choro. Numa reunião a público, rapaz, não pode uma situação dessa. Eu estava presente e não poderia ficar calado, né? Eu digo, minha irmã, a senhora tem sua consciência tranquila como a senhora cuida da sua filha. Por quê? A entidade espiritual pode levar o médium a uma ilusão, mostrar a mãe maltratando a filha para que ele caia em contradição. E o médium, quando chega uma situação dessa, que ele traz uma situação de um tratamento da mãe para com a filha a público, ele leva o mais ridículo de uma comunicação como uma evidência. Ele não quer que ninguém contrarie ele. Ele se afasta das pessoas que ajudam ele. Então ele está entrando numa fascinação. A entidade espiritual são artificiosos. Usa a hipnose no médium para que ele não perceba o ridículo que está fazendo. Como muitas vezes nós, quando nos contrariamos num determinado ponto de vista, soltamos o leão que tem em nós sem perceber as nossas palavras, né? Ferir sem limitar a coisa, né? É exemplo dessa situação, o médium que não se vigia. Então, as entidades espirituais, ou o espírito que está vinculado a um médium ali, está fascinando, ele pode mudar até sua aparência e se tornar uma entidade de luz para iludir o médium. Veja mesmo, o médium tem que estudar. Então, só com a frequência, a visão do médium, ele tem uma sensibilidade quando a entidade espiritual se aproxima dele, ele tem aquela sensação dócil, agradável e acolhedora. Quando ele é repugnante, desagradável, ele sabe que tem que estar atento a essas comunicações que vai passar. Pela a sintonia de afinidade com a entidade que ele está sentindo. E tem outras coisas também que ele tem que começar a observar. É quando ele se sentir bem com determinada sintonia, é desagradável, mas ele se sente bem porque está em sintonia com ele. Que é a afinidade. Tudo isso ele tem que descobrir e começar a se estudar sua mediunidade. Então, só saberemos realmente analisar uma comunicação como assim fazemos entre nós, observando uma pessoa se expressando, aí vamos observar ela, a sua formação, o seu grau de intelecto, né, sua índole. E assim, Kardec diz, é muito mais com as entidades espirituais, que nós não estamos vendo. Estávamos vendo o médium transmitindo, interpretando a sua transmissão de pensamento. Fala, Érico. Isso daí que você está falando, a afinidade e tal, com médios e tal. Eu tenho um exemplo meu de vida, que foi você falando e eu me recordando aqui. Antes de eu vir para cá, tal, estudar, começar a desenvolver a mediunidade, eu tinha a minha vida, o meu padrão de vida, né? O meu padrão de vida X. Tá. Coisas aconteciam, mas eu não fazia ideia, né? Hoje, e assim eu digo, de alguns meses para cá, aquele mesmo padrão de vida de um passado não tão distante, eu não posso mais ter, porque senão que eu entre em sintonia com seres que me alimentavam naquela época e que hoje, como eu estou desenvolvendo a mediunidade, a porta está aberta. Eu acabo caindo nas mãos deles novamente, não que eu seja vítima, porque eu não sou vítima, eu sou parceiro. Está entendendo, né? Então, é isso que você estava dizendo. A gente precisa estar atento ao nosso modo de viver, por conta da sintonia, aquela frequência que a gente sintoniza. A gente está entrando em sintonia com quem? Quais são aquelas ações
que a gente está fazendo no nosso dia a dia para entrar em sintonia, né, com quem? Aí a filosofia vem, me diz com quem andas e direi quem te és. Me diz como atuas, que eu direi às companhias que estão vinculadas a ti. Como Sim, tu és, né? É Robson Pinheiro mesmo. É. Eu tenho esse livro. Ele tem legiões, bestas e senhores, né? É. Quando o senhor falou o nome, veio logo, lembrei do Robson Pinheiro, dessa obra, de Legiões. E tem uma obra de Robson Pinheiro que, antes da publicação dele, ele levou a Chico. Tambores de Angola. Tambores de Angola. Chico, eu trouxe para você essa obra para a sua aprovação, se eu devo publicar ou não, vejo a honestidade dele. Aí Chico disse, quando é que você vai fazer essa publicação? Tal época, se fosse você fazer uma viagem muito longe do país. Por quê, Chico? Por causa da língua dos espíritas. Essa obra era ter sido publicada há muito tempo, mas não tiveram coragem. Eu li essa obra. E vem ali, são irmãos que não têm a filosofia espírita, mas são irmãos que trabalharam no bem e evoluíram. Não temos essa situação de estar fazendo julgamento em nenhuma co-irmã de filosofia, né? Exatamente. Cada um tem sua evolução. É como no plano espiritual nós vemos obras, entidades espirituais católicos assistindo, irmãos desencarnados católicos, cada um dentro da sua filosofia, cada um evoluindo. Comunidades evangélicas também. Exato, como evangélicos também. É como o Evangelho diz, né? Não julgues porque será julgados com a mesma Exatamente. que você julgar. É. Outra comunicação que Kardec nos orientou a observar foi as comunicações sérias. Dentro das comunicações sérias, existem irmãos espirituais sérios, mas que não têm o conhecimento. Mesmo uma comunicação séria, ela pode ser fraude, pela falta de conhecimento da entidade espiritual. E tudo isso Kardec pedia, observava isso. E reuniões e comunicações sérias, verdadeiras, e aquelas do equívoco, ele classificou como verdadeiras, sérias, falsas. Porque a entidade espiritual não tem um saber. Ainda estava em evolução. Como somos vaidosos, né? Ele ainda entra em fragilidade, mas um dia ele acorda. Porque ainda está num bom caminho, na seriedade, né? Falta o saber. É onde tem nossos irmãos nas colônias, como vocês falaram, são irmãos que dirigem aquelas colônias no plano de inferiores, das sombras, são artificiosos de conhecimentos de ciências, de hipnose, de filosofia. E eles, por ter tinham saber, a ciência e a humanidade não aceitaram os seus pontos de vista, sua índole, suas maldades. Então, quando desencarnaram, se revoltaram lá no plano espiritual e criaram essas colônias das sombras. Mas um dia acorda, porque tem os seus entes queridos que estão evoluindo. Um dia eles voltam para vir resgatar esses irmãos. Mesmo os dirigentes das colônias. E às vezes eles enganam. Por exemplo, você é desencarnado e aí você foi um jogador de futebol famoso. E aí você chega lá e eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. E a gente sabe que no plano espiritual não tem isso de desencarnou e amanhã a gente reencarna. Não tem. A gente tem todo um trabalho, tem todo um estudo, tem todo um preparo. Tem a família que vai aceitar essa pessoa, esse novo desafio. E aí, como eles não aceitam, eles vão para as colônias que a gente chama sombrias, né? E aí eles, não, você vai encarnar na mesma família, tal. E aí, quando a pessoa encarna, é uma coisa completamente diferente. E pega justamente por isso. Por pessoas que engravidaram sem esperar, por pessoas que não têm preparo, que não têm um estudo, que não têm um conhecimento. Outra comunicação que Kardec nos orientou para a aprendizagem, observar, fazer o julgamento de uma comunicação foi as comunicações instrutivas, que é aquelas que vêm sobre a ciência, a moral, a filosofia.
Mas mesmo assim ele disse que o grau de elevação dessas comunicações vai depender do grau de elevação de quem está transmitindo. Fizemos sempre aquilo, Cláudio nos salientando aquela entidade que começou a se aproximar de Ivone do Amaral Pereira, transmitindo para ela que ela ia ficar muito rica se seguisse as comunicações dele, né? Como ele disse, mas irmão, me relate como vai ser mais ou menos a diretriz de suas obras. E ele começou as obras, e as obras de vingança, de coisas, só sangue, só coisa. E Ivone desconfiou que não viu nem uma das filosofias que ele programou para ela, falar orientações do Cristo, nem falar de Deus. Aí disse, irmão, dê um tempo que depois eu lhe dou alguma resposta. Aí o mentor, Charles, se apresentou a Ivone e disse, Ivone, você passou no teste, que se você tivesse se vinculado a ele, você ia ter um pacto. Ia ser difícil você desvincular dele. Mas por que você deixou? Disse, você é que tem a escolha, não sou eu que vou direcionar você, não. Livre-arbítrio. Veja mesmo, livre-arbítrio. E quando o médium passa essas comunicações, que é numa reunião séria ou numa reunião de trabalhos, o médium tem que estar atento às comunicações que Kardec aponta aqui, 9 itens, que o médium tem que observar onde ele está sobre um vínculo de uma fascinação. É quando tem uma entidade perseguidora com ele, mas ele não se rende. Ele busca corrigir a entidade, ajudar, né? É uma entidade pertinaz, vinculada, insistindo com uma entidade de Divaldo. Outra, ilusão, não obstante a inteligência do médium, ele não percebe as comunicações ridículas que está passando. Que crença na infabilidade da identidade dos espíritos que está vinculado na mediunidade dele. Veja mesmo. Ele tem, como Kardec orienta, que temos que passar pelo crivo da razão, mas o médium, quando está fascinado, ele se ilude, porque a personalidade dele está sobre uma hipnose da entidade. Ele não consegue. Confiança do médium no elogio dos espíritos que dão a ele. Veja mesmo, quando uma entidade vem dar elogio ao médium. Tendência de se afastar das pessoas que procuram abrir o olho do médium. Ele não aceita, porque ele está sobre o ego da entidade. Ele não aceita. Levar a mal a críticas que é feita das suas comunicações, mediunidade. Veja mesmo, é o 7º. Qualquer constrangimento físico, como vemos no livro dos médiuns, um irmão que se ajoelhava diante de uma jovem e pedia ela em casamento, sem nunca ter visto ela. Todas as vezes que ele encontrava com ela, ele fazia esse hábito, veja mesmo, um constrangimento. Outra, ele quer escrever em tudo, nas paredes, onde for, ele quer estar escrevendo mensagem. Ele está sobre o ego, a personalidade dele já é da entidade. E ruído constantes. Você está dormindo, você acorda com ruído, com pancadas. Onde você estiver tem ruídos, pancadas, cuja causa sou eu mesmo. É minhas invigilâncias que eu estou nos meus atos e atitudes que tem aqueles atos de tiptografia, que os espíritos ditaram para Kardec, era tiptografia, que são pancadas e ruídos. Então, aqueles pancadas e ruídos têm uma finalidade, nos chamar a atenção. Eu não vou aguentar aquele, vou recorrer a uma casa espírita e pedir socorro. Os irmãos vão dizer que eu tenho uma mediunidade, preciso estudar aquilo, então tinha um propósito, nesse caso, né? Mas os pancadas e ruídos sou eu a causa, a minha vigilância. E aqui, irmãos, para realmente analisarmos comunicações, temos que estudar. Se não estudar Kardec, não conseguiremos, né? Seremos iludidos. E nas comunicações, mesmo sérias, se o grupo não acordar, não analisar determinadas comunicações, determinadas atitudes de entidades que estão frequentes na reunião, os benfeitores se afastam e deixam aquelas entidades na reunião. Porque não quero estudar, não estou ali numa reunião levando a sério, sou o crivo da razão de Kardec.
Gente, aqui chegamos ao final. Na próxima reunião vai ser a continuidade do número 13, 14 e 15. Aí vamos pedindo ao nosso irmão Igor fazer a prece final, agradecendo a assistência e o amparo. Obrigado, Senhor, pela assistência de hoje, pelos estudos. Chegamos a mais um dia de conhecimento. Quero pedir, Senhor, que na segunda etapa também possa nos amparar e nos iluminar. Nos guia no caminho de nossa casa, nos protegendo e nos amparando. Assim seja. Agradecemos a Jesus, aos benfeitores espirituais, a Maria, nossa mãe espiritual, toda a humanidade e a equipe de Joana, pela assistência e o amparo dessa primeira parte do estudo. E que continue com nós para a segunda parte. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz. Aqui vamos para a segunda parte. Boa noite, obrigado.